Olá, chega mais, porque é aqui que você encontra as melhores soluções para o agronegócio. No ar, Ouro Fino em Campo. A pecuária gaúcha é destaque nessa semana no Ouro Fino em Campo, porque nesse sábado começa uma das principais exposições agropecuárias do mundo, a Expo Inter 2014, que ocorre em Esteio. Hoje você vai conhecer o investimento em melhoramento genético da cooperativa Santa Clara. Muitas das fazendas cooperadas trabalham com a inseminação artificial em tempo fixo, usando a linha de reprodução Ouro Fino. Os resultados da biotecnologia você confere na reportagem de Márcio Zariel e Breno Custódio. Na fazenda de Alcemir, um dos cooperados da Santa Clara, a produção diária é de mais de 700 litros de leite. Para os próximos anos, a meta é aumentar a produtividade da matéria-prima. Por isso, conta com o auxílio da inseminação artificial em tempo fixo. O trabalho é realizado com os produtos da linha de reprodução Ouro Fino. A IATF hoje ela vem para suprir um problema sério que todo aumento de produção ele acaba ocasionando. Ou seja, quando nós selecionamos animais para altas produtividades de leite, ou seja, uma vaca que produz aí 40, 50 litros de leite, ela tem uma dificuldade enorme de manifestar o seu cio. Ou seja, é um procedimento fisiológico que esse animal tem, que o seu cio fica comprometido de ser visualizado. A maioria das propriedades rurais associadas à cooperativa já trabalha com a IATF, inseminação artificial em tempo fixo. A técnica facilita a vida do homem do campo, que busca produzir mais e melhor. A Santa Clara é uma das pioneiras no uso da inseminação em termos comerciais. Em 1954 começamos a inseminação, quer dizer, na verdade, outras pessoas, não éramos nascidos na época, né? A inseminação de sêmen fresco, na época não tinha sêmen congelado no Brasil ainda. E quando o Brasil começou a importar touros provados, a Santa Clara também foi uma das pioneiras a usar esse tipo de material, né? E nos últimos 15 anos a gente tem acelerado esse progresso e convencido os produtores a sair dos touros bons e apenas para os touros excelentes. Os técnicos da cooperativa, em parceria com a Ouro Fino, orientam os produtores sobre a forma correta de aplicação dos produtos. Esse acompanhamento contribui para o sucesso do programa de melhoramento genético desenvolvido pela cooperativa. Essa parceria, como a gente sabe, é uma parceria onde todos ganham, ou seja, a cooperativa Santa Clara, juntamente com a Ouro Fino, ela tem por objetivo atender o seu produtor de uma maneira bastante completa. A gente sabe que a gente tem um batalhão de ferramentas hoje para atendimento do produtor, porém se faz muito presente esse trabalho de assistência técnica e difusão do conhecimento para os produtores. Quem coloca na ponta do lápis os benefícios que a IATF traz para o rebanho, chega à conclusão de que realmente vale a pena investir na técnica. Com esse argumento, mais produtores associados à Santa Clara têm buscado incrementar a genética dos animais. O custo de criação de uma novilha hoje, desde que ela nasce até dar o primeiro parto e começar a produzir, está em volta de R$ 3.500. E o lucro do leite, um lucro histórico, é em torno de 10 centavos por litro de leite, tirando todos os outros custos. Então o produtor precisa 2 lactações para pagar a novilha. Quer dizer, nós temos que ter vacas que durem mais de 2 lactações, 3, 4, 7, 8 lactações para que deixe lucro para o produtor. A cooperativa Santa Clara conta com trabalhos de mais de 3.000 produtores de leite de cerca de 90 municípios gaúchos. Com a entrega da matéria-prima dentro dos melhores padrões de qualidade, a empresa cresce junto com o cooperado. Nós hoje temos 4.700 famílias associadas à nossa cooperativa. Destas, 3.200 famílias produzem leite, localizadas em mais de 90 municípios aqui na Serra Gaúcha. Se nós trabalharmos com eficácia, com eficiência, se nós pusermos os nossos dons a trabalho e os dons coletivos dos funcionários e tudo, ela tem toda a possibilidade e com certeza ela vai progredir, porque o futuro está nas nossas mãos, vai depender das nossas atitudes.
do nosso empenho, da nossa dedicação e do nosso otimismo, da nossa boa vontade. E da honestidade de todos que trabalham aqui conosco. Ainda nessa edição, a gente volta a falar de Expo Inter 2014. O assunto é agricultura. Na semana passada, foi noticiado que a safrinha de soja em Mato Grosso está repleta de ferrugem asiática. Por isso, a gente trouxe esse assunto para o quadro Em Discussão. Tudo sobre a doença você confere agora. E o bate-papo é com o especialista no melhoramento e na produção de grãos, José Carlos Martins de Nóbrega. José Carlos, muito obrigada pela presença aqui no Ouro Fino em Campo. Obrigado pelo convite, Juliana. Obrigada. Vamos começar então o bate-papo. A ferrugem asiática já faz parte aí da agricultura brasileira, é uma realidade essa doença. Hoje sim, né? Ela começa a sua história no Brasil por volta de 2000, onde trouxe grandes prejuízos à agricultura brasileira, principalmente o setor da soja, onde ela ataca de forma bastante intensa. Mas ela também ataca outras culturas. Ataca, de forma um pouco menos intensa, mas também ataca feijão, aparece em outras culturas. Na soja foi quando ela criou esse grande boom, né? esse dano, porque não era comum ao agricultor de soja trabalhar doenças tão impactantes. Tinha doença cultura, mas era doenças de final de ciclo, onde basicamente a gente trabalhava com resistência de planta e muito pouco controle químico, com fungicidas. Né? Certo. E por que é tão difícil o controle na soja? Toda doença, a gente controla quimicamente vários outros processos, né? Pragas, plantas daninhas e doenças. O controle de doença é um pouco mais complicado, porque eu preciso de uma cobertura da planta um pouco mais eficiente. E isso traz com que a qualidade de aplicação seja fundamental para que eu tenha sucesso nessa passagem, nesse empreendimento. Né? E essa qualidade que não existia ainda naquele produtor. Hoje isso já está muito mais desenvolvido, o controle está sendo feito com maior eficiência. E fala-se muito também na rotação de culturas. Nesse caso da ferrugem asiática, não é tão eficiente? A ferrugem asiática, principalmente, ela é um fungo biotrófico, quer dizer, ela precisa da planta viva. Né? A transmissão dela, basicamente, é pelo vento, não exclusivamente pelo vento. Então, assim, como ela só trabalha em planta viva, a rotação de cultura é eficiente para aqueles fungos que ficam no solo durante muito tempo e sobrevivem de forma saprófita em material morto. Aí, você dando mais tempo entre uma cultura e outra, você consegue reduzir a população. Com a ferrugem não é assim. Né? O que eu preciso é parar, a região tem que deixar de ter a cultura, deixar de ter o fungo para eu conseguir fazer o controle. Já que, como ela vem de fora, não tem como eu deixar de ter, fazer rotação e ela resolver o meu problema. Eu posso nunca ter tido soja na minha área. Plantei soja, eu vou ter ferrugem. Olha, é uma característica mesmo da soja. Desse tipo de doença. Das ferrugens de uma forma geral. E o controle sanitário precisa ser feito nos primeiros sintomas já da ferrugem? Aí, como ela é uma doença muito importante, numa commodity de grande importância, a soja é uma tem que ser monitorado. Tá? Ela só funciona no começo, preventivamente. Quando ela já está muito atacada, o controle já deixa de ser eficiente. Nenhum defensivo, nenhum fungicida tem controle de 100%. Né? Então, se eu já estou muito atacado, o meu resultado é muito pequeno, né? Em termos de eficiência. Então, eu tenho que monitorar mesmo. Então, como que a gente recomenda isso? Existe um consórcio, chama Consórcio Nacional de Controle da Ferrugem, que vai monitorando como está desenvolvendo a ferrugem na região. O agricultor que trabalha com soja também tem que conhecer a sua região e saber quando que essa soja dos seus vizinhos na região está sendo cultivada e acompanhar a manifestação dessa doença. Isso é uma forma. Certo. Ele também pode plantar uma pequena área, 100 metros quadrados, 20 dias antes do plantio dele. Né? E acompanhar nesses 100 metros quadrados a evolução da doença. Começou a aparecer ali, vai aparecer na minha também. Aí eu já entro com aplicação preventiva. Então, realmente precisa ter um monitoramento. Preciso ter monitoramento, preciso conhecer minha capacidade de controle, como é que eu consigo manejar isso. Então,
quantos pulverizadores eu tenho, qual é a minha eficiência de trabalho, quanto tempo eu faço isso, para que se eu tiver algum problema, ver que vai chover, essa aplicação preventiva deve ser feita principalmente nessa faixa aí de comecinho do florescimento, formação de vagens. Ok, a gente vai falar mais do controle no próximo bloco, Sim. porque agora a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Quem já tratou milhões de hectares já provou do que é capaz. Brilhante BR, o inseticida da Ouro Fino com alta eficiência no controle às lagartas. Age por ingestão ou contato nos vários estágios dos insetos. Ovo, lagarta, adulto. Um produto brilhante até no nome. Brilhante BR, o que é do homem, a lagarta não come. Uso exclusivamente agrícola. Vicente Rodrigues da Cunha e Casimiro Vilela convidam você para o Leilão Virtual de Touros VRC e CVVR, dia 2 de setembro, às 8h30 da noite. Estarão à sua disposição 100 touros Nelore PO e POI. Os reprodutores possuem RGD, andrológico positivo e avaliação genética em Embrapa Gene Plus. Participe deste evento que marca os 100 anos destes criatórios que são um grande sucesso em todo o país. Marque na sua agenda, dia 2 de setembro, às 8h30 da noite. Leilão Virtual de Touros VRC e CVVR. Realização Programa Leilões. Transmissão Canal do Boi. O Ouro Fino em Campo está de volta e o assunto do quadro em discussão de hoje é a ferrugem asiática na soja. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o especialista no melhoramento e na produção de grãos, José Carlos Martins de Nóbrega. Ele que está esclarecendo todas as nossas dúvidas hoje. José Carlos, voltando ao controle sanitário, a correta aplicação do defensivo agrícola é uma maneira aí de ter sucesso no controle da ferrugem asiática? A gente tem que partir do princípio que o controle começa muito antes do fungicida, né? O fungicida é uma ferramenta, é a minha última ferramenta. Então ele tem que ser aplicada com muita parcimônia, muito cuidado, né? Eu não tenho outra opção depois. Certo. Então assim, tem todo o manejo antes. Desde a adubação equilibrada para a cultura crescer de uma forma rápida, a época de plantio adequada, a escolha de cultivares adequadas a cada região, né? A utilização de materiais com alguma resistência. Nós temos materiais que apresentam resistência à ferrugem, não é imune. Quer dizer que a doença nessas cultivares evolui de uma forma mais lenta, né? Como ela evolui de uma forma mais lenta, eu consigo controlar com uma menor quantidade de aplicações de defensivo, mas ela vai estar lá. Bom, Zé Carlos, então agora vamos falar de prejuízos, né? Se não controlar a ferrugem asiática, quanto que o produtor pode acabar perdendo aí? Olha, varia um pouco, porque assim, a gente está trabalhando com ser vivos. Certo. Tá? Então a interação patógeno, doença, planta e ambiente passa a ser extremamente um ciclo muito fechado. Então depende muito de condição para condição, mas se ele não fizer nenhum controle, não manter esses cuidados, pode chegar tranquilamente a 60% da produção. Então precisa ter um investimento, tem que controle ter um investimento. para... A agricultura tem riscos, né? Certo. Toda atividade tem risco, a agricultura também. Também. Né? Então, o agricultor deve estar sempre muito bem assessorado, com engenheiros agrônomos acompanhando, para poder o quê? Para a gente poder minimizar o risco. Ninguém zera o risco, a gente minimiza o risco, tá? Conforme eu reduzo esse risco significativamente, a probabilidade de um agricultor perder toda a safra ou ter grandes prejuízos e tentar recuperar depois acaba reduzindo bastante. Então, o controle é a melhor arma, né? O manejo como um todo e o controle fazendo parte desse manejo. Com certeza. Zé Carlos, muito obrigada pela presença aqui no Ouro Fino em Campo e até a próxima. Obrigado, até mais. Bom, e hoje começa em Esteio, no Rio Grande do Sul, Freio de Ouro, principal prova da raça crioula no país. Essa semana a gente mostra como funciona essa competição. Veja agora como é a grande final. Muita torcida. Imprensa reunida.
é a grande final do freio de ouro. As provas da final têm peso maior. Nesse dia, mais uma vez os cavalos precisam provar a habilidade com os novilhos. É hora da Bayer Sarmento, prova que exige velocidade na execução, correção nos movimentos e atenção à submissão. O último desafio é novamente a paleteada. Depois, é só somar os pontos e saber o grande vencedor do freio de ouro. A cobertura completa do Freio de Ouro 2014 você confere na próxima segunda-feira aqui pelo Ouro Fino em Campo. E amanhã quem comanda o Ouro Fino em Campo ao vivo é o Gustavo Batista. Ele recebe a médica veterinária da Ouro Fino, Raquel Benaz, para falar sobre os cuidados que um cavalo, como os que disputam o freio de ouro, devem ter. Participe com perguntas. Os contatos são 0800 941 2000 ou o e-mail ourofinomcampo@ourofino.com. Bom, agora eu parto para o Rio Grande do Sul, para a cobertura da Expo Inter 2014. A gente se vê de segunda até quinta-feira, ao vivo, nas edições do 12h50 e 5h50 da tarde, hora de Brasília. Até lá! Tchau!